Hoje a gente inicia um novo tópico com conteúdo que ele vai abordar tecnologias e conceitos que vão mudar bastante o cenário de redes nos próximos anos. Já estão mudando e vão mudar ainda mais, tá? É um conteúdo bastante novo. Alguns livros didáticos, eles recém começaram a abordar, então a última edição do livro do Kuroz, ele já começa a abordar alguns desses conceitos, mas em geral vão ser coisas bastante novas. Então a gente vai discutir um conjunto de tecnologias que estão surgindo. E hoje a gente começa falando sobre virtualização e programabilidade também, usando conceitos como SDN e eu vou trazer também um pouquinho de OpenFlow. E na próxima aula a gente vai continuar com a ideia de virtualização de funções de rede. E essa parte da matéria, esse conteúdo que a gente está iniciando agora, ele também é bastante importante porque ele está relacionado ao trabalho prático da disciplina, que vai ser nesse escopo da matéria. Então aqui tem um breve roteiro do que a gente vai falar hoje. Eu vou começar falando em alguns slides um pouquinho sobre o contexto atual de redes, a contextualização atual de redes, e por que inovação em redes tradicionais é difícil. E então a gente entra num movimento para tentar melhorar isso. Então, como é que a gente deixa as arquiteturas do futuro mais ágeis e mais fáceis de programar, tá? Então a gente vai abordar daí slicing de rede, né, o fatiamento de rede, software defined networking, né, redes definidas por software e OpenFlow. E a gente vai terminar hoje com P4, uma breve introdução, mas a gente vai ter aulas subsequentes que vão aprofundar a ideia de P4. Bom, é sabido que as redes elas se tornaram parte da infraestrutura crítica da internet. Então, hoje, a gente vê que negócios, ensino, atividade de lazer, isso depende de redes de computadores. Então, acho que a pandemia mostrou isso para a gente. Então, essa ideia agora de trabalho remoto e tudo sendo feito online, isso colocou uma enorme pressão nas redes de computadores e a gente vê o quanto a gente é dependente delas, né? Então, se a gente perder a conexão, a gente vê que dificilmente alguma coisa vai andar. E esse sucesso de redes de computadores, essa notada importância que ela assumiu, isso tem sido tanto uma bênção como uma maldição quando se fala de inovação de redes, tá? E o ponto é, por que é tão difícil de inovar em redes? Tá? Então, uma das razões é que já existe uma enorme base de equipamentos e protocolos instalados. Tá? Então, empresas já investiram muito dinheiro em ter equipamentos e a rede funcionando. Então, é difícil justificar a gente mexer em algo que está funcionando. Bom, um outro ponto que torna a inovação em rede difícil é a grande complexidade de mecanismos e protocolos de rede, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, a gente viu uma série de protocolos de roteamento nas últimas aulas, como RIP, OSPF, BGP. São todos protocolos muito complexos e acaba se tornando difícil quando toda a infraestrutura da internet depende de alguns desses protocolos, é difícil fazer mudanças, né? A gente vê isso em vários outros cenários de redes, né? Então, mecanismos de isolamento, por exemplo, VLANs, né? Redes virtuais, mecanismos complexos. Engenharia de tráfego também, a gente tem MPLS, a gente tem SMP para fazer multipath em redes, são todos mecanismos muito, muito complexos. A gente sabe também que na rede o encaminhamento de pacotes é algo importante, mas não é o único tipo de processamento de pacotes que tu faz na rede. Claro que a rede não ia funcionar sem a função de encaminhamento de pacotes, mas a gente tem muitas outras coisas, como firewalls, NATs, né, Network Address Translators, e outros tipos de middle boxes que fazem várias funções na rede. DPI é um outro exemplo. Então, tudo isso acrescenta na complexidade da rede. Então, o que eu quero ressaltar com esse slide é que o ecossistema de redes ele é um cenário bastante complexo.
E quanto mais complexo ele se torna, introduzir novas ideias se torna difícil, porque fica difícil eu introduzir um novo protocolo, um novo mecanismo, porque eu não tenho como uma forma fácil de experimentar com isso, né? Pelo menos não de uma forma realística, mas se eu tentar fazer isso na internet em larga escala, eu posso comprometer o funcionamento daquilo que já está funcionando, né? Então, eu não tenho um jeito prático de eu experimentar com novas ideias e tentar mudar a forma como a internet vai rotear o tráfego, sem ocorrer um sério risco de causar uma disrupção grande. Então, uma metáfora que vem sendo usada nos últimos anos, já há algum tempo, é que a internet ela se tornou ossificada, tá? Ossificada no sentido que ela se tornou rígida e engessada. E é difícil de fazer mudanças na internet sem correr o risco de causar algum problema. E essa dificuldade de mudanças faz com que uma série de ideias boas que as pessoas têm e os pesquisadores, enfim, concebem em um laboratório, são difíceis de colocar essas ideias na prática, né? Então, tu vê, por exemplo, é sabido a necessidade do IPv6 já há muito tempo, pelo menos mais de 20 anos. Só que a gente viu numa das aulas passadas que a gente está nesse período de transição já faz bastante tempo, né? Então, a gente recém passou os 35% de adoção de IPv6 na internet. Então, é difícil, né? Então, questões como mobilidade ainda é algo precário, né? Então, claro, a gente tem funcionalidade de roaming que me permite migrar de uma rede para outra, mas isso ainda é feito de forma ad hoc. E suporte para mobilidade é algo que não faz parte da internet, ela não foi concebida para isso. O mesmo vale para segurança, a internet não foi concebida com segurança em mente. E segurança tem sido adendos colocados na internet para tentar prover algum tipo de funcionalidade relacionada à segurança, mas não foi algo pensado desde o início. E já que inovação é difícil de fazer, o pouco de inovação que a gente vê, elas acontecem ou nas camadas mais acima ou nas camadas mais abaixo. Então, a gente tem visto na camada de aplicação, principalmente, novas ideias, novos mecanismos. A gente tem visto protocolos otimizados para vídeo streaming, a gente tem visto protocolos para VoIP, né, Voice over IP, a gente tem visto inovação nas camadas mais acima, e a gente também tem visto inovação nas camadas mais abaixo, né, no sentido de novos protocolos para redes wireless, novos protocolos para fibra ótica, para multiplexação ótica. Então, a gente tem visto inovação, mas é nos extremos. E onde a gente não tem visto muita inovação é na metade, aqui no meio, né? Onde casualmente roda o protocolo IP. E porque aqui sim é realmente difícil de inovar, tá? Então, essa figura aqui, ela tem um nome de cintura fina da internet, né? Então, a gente vê que a parte do IP aqui é a cintura fina, que é onde é difícil de mexer e onde uma mudança ela pode causar um grande problema na internet. E nos extremos é algo mais fácil de mexer, tá? Para ilustrar com um exemplo essa questão da complexidade que eu quis mencionar, eu pego como estudo de caso aqui o OSPF, tá? Que a gente discutiu em algumas das aulas anteriores, que ele está especificado na RFC 2328. E se vocês olharem essa RFC, ela tem 245 páginas. Tá? Só que como a gente viu numa das aulas passadas, o OSPF ele é um algoritmo de link state, né? E ele compartilha informação entre os nodos, usando uma estratégia de flooding, e uma vez que os nodos têm essas informações,
eles calculam o menor caminho, né? De um nodo para todos os outros, tu calcula o menor caminho usando o algoritmo de Dijkstra. Só que o algoritmo de Dijkstra tem 3 páginas. E o ponto é, por que tem essa diferença de 3 páginas para especificar o algoritmo de Dijkstra para 245 páginas para especificar o SPF? E a resposta é que o SPF ele tem que ser executado de uma forma distribuída. E se um fabricante de equipamento de rede for implementar o SPF, ele precisa implementar essas 245 páginas para garantir que todos os controles são feitos, que o flooding na rede é feito, que loops não acontecem, que a informação é propagada para todos os vizinhos, que timeouts são respeitados. Então, tem muito trabalho nessas 242 páginas de diferença, tem muito trabalho que é relacionado à engenharia, tá? É trabalho de engenharia para fazer o Dijkstra funcionar. Porque só computar o menor caminho de um ponto para outros pontos da rede é algo simples. Essa parte intelectual, ela é simples e ela é bonita de fazer porque é um algoritmo bem concebido. Mas tem todo um outro trabalho de engenharia por trás para garantir que essa computação acontece numa rede distribuída. Tá? E tem vários outros exemplos que ilustram essa complexidade na internet. O SPF foi só um deles, mas em geral essa regra vale em outros casos. A parte científica, intelectual, ela é relativamente simples. A dificuldade está em fazer isso de uma forma coordenada e distribuída entre vários componentes com nodos fisicamente dispersos e geograficamente dispersos. Além dessa questão da complexidade, um outro ponto que valeria a pena discutir aqui é a questão do tempo para que uma nova funcionalidade ela fique disponível, né? Para que basicamente o tempo para que inovações aconteçam na rede. Tá? Então, digamos que a IETF, a Internet Engineering Task Force, que é o órgão responsável por padronizar, fazer novos estándares na internet, digamos que ela tenha aprovado uma nova funcionalidade. E digamos que eu seja o dono dessa rede aqui, eu sou um ISP, e eu sou dono dessa rede, e eu quero que essa funcionalidade nova, hipotética, ela esteja disponível na minha rede. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Bom, em primeiro lugar, eu vou ter que contactar os fabricantes de equipamento que fazem parte do meu parque tecnológico, digamos, eu vou usar como exemplo aqui a Cisco, digamos que eu tenho roteadores Cisco, eu tenho que ir lá e contactar a Cisco e dizer, olha, eu quero tal funcionalidade. E assumindo que esse fabricante, ele aceite fazer essa funcionalidade, bom, daí tu tem agora duas dimensões onde essa funcionalidade tem que ser feita. Tem certamente algum aspecto de desenvolvimento de software, de algoritmo, que vai ter que ser feito para implementar essa funcionalidade. E eu vou ter um time de software para isso, que provavelmente vai especificar, vai implementar, vai testar e vai botar em produção. Ou pelo menos vai ter uma versão estável disso, talvez num período de semanas. Mas, em alguns casos, só essa funcionalidade de software ela não é suficiente. Talvez eu tenha que fazer um reprojeto do meu chip. Né? Então, eu tenho o meu ASIC, né? O meu Application Specific Integrated Circuit. Né? Eu preciso, talvez, fazer um redesign do meu chip e mudar alguma questão do meu hardware. Porque, por exemplo, um chip que ele foi projetado para processar um determinado tipo de pacote, um determinado tipo de cabeçalho IP, por exemplo, IPv4, ele não vai automaticamente sair processando um cabeçalho IPv6, né? Então ele tem que ser reprojetado, porque isso são protocolos muito diferentes. E esse processo, ele tende a ser muito mais longo, né? Então ele poderia levar talvez até anos, então, para que essa funcionalidade seja implementada da forma correta e eficiente
no meu equipamento. E o que acontece é que aquele pedido daquela feature, talvez eu só consiga ter ele depois de anos, tá? Ter isso de fato implementado na minha rede. E isso é como as coisas funcionam nos dias de hoje, tá? Esse processo de desenvolvimento e de inovação, ele fica muito comprometido por esse ciclo aqui. Então, a situação hoje é que eu tenho um grande elemento de complexidade nos protocolos que são desenvolvidos, são feitos, né? O SPF foi um deles. E, além da complexidade, eu tenho esse time frame, né? Esse tempo de inovação que ele pode ser bastante longo, né? E, bom, as coisas têm funcionado, né? Então, as coisas têm funcionado assim, né? 50 anos a gente tem internet, então ela tem funcionado assim, então não dá para reclamar. Mas a gente está vivendo hoje um período onde a gente tem uma oportunidade de melhorar essa situação, tá? Então, as questões que a gente vai ver nessa aula e na próxima aula, elas vão abordar tecnologias e conceitos que estão surgindo para tentar reduzir ou minimizar esses problemas. E esses paradigmas, eles já estão mudando e vão mudar ainda mais a forma como o ecossistema de redes funciona. Tá? Então, a gente vive hoje num período muito interessante para trabalhar com redes. Tá? É um período que está acontecendo muitas inovações na área e vão continuar acontecendo pelos próximos anos. Tá? Então, a gente vai começar agora a discutir, então, como é que a gente vai, então, rumo ao futuro, né? Então, como que vão ser, então, as novas arquiteturas de rede. Então, um primeiro ponto é que isso já vem sendo discutido há anos, tá? Então, como que vão ser as novas arquiteturas? E existem duas vertentes duas ideias, duas vertentes, dois paradigmas diferentes, que são o clean slate e o evolucionário, tá? A ideia do clean slate é que eu vou apagar tudo que eu tenho hoje, eu vou ignorar que hoje eu tenho IP, que hoje eu tenho esse modo de roteamento na internet, que eu tenho esses protocolos, eu vou apagar tudo e vou começar limpo. Tá? Essa é a ideia do clean slate, eu vou começar do zero e vou criar uma nova internet, tá? A partir do zero. A abordagem evolucionária, ela já advoga algo diferente, né? Que ela advoga que a internet ela tem que evoluir numa forma parecida com a qual o sentido de evolução em biologia, né? Onde tu vai fazendo pequenas mudanças, aquelas mudanças que derem certo a gente vai incorporando, elas vão sendo levadas adiante nas populações subsequentes, e aquelas coisas que não deram certo, elas vão morrer e vão ser esquecidas e vão desaparecer. E existem prós e contras dessas duas abordagens, né? Começar do zero ou ir evoluindo pouco a pouco. Então, eu destaco esse artigo aqui, que é bem interessante, com dois pesquisadores bastante importantes da área, que falam dos prós e contras de cada uma dessas abordagens. Tá? E hoje a gente está a gente está concebendo novas tecnologias que elas vão habilitar mover para essa nova internet. Tá? Então, eu destaquei aqui as principais tecnologias que estão surgindo, os principais conceitos que estão surgindo, que são os tópicos que a gente vai ver agora, nessa aula e nas próximas aulas. Tá? Mas o primeiro deles é a ideia de virtualização de redes, ou slicing, que a ideia é criar, então, segmentos lógicos na rede, segmentos isolados e com características e funcionalidades próprias, e eles são mapeados para um substrato físico. E esses segmentos lógicos, eles podem coexistir com outros segmentos lógicos também isolados, e eu posso criar, então, várias visões virtualizadas para rodar sobre o mesmo substrato físico. Uma outra tecnologia é a ideia de redes programáveis, que é, ao invés de assumir
que eu vou ter uma funcionalidade programada pelo fabricante no meu dispositivo de encaminhamento, no meu switch, eu vou poder programar a funcionalidade que eu quero para controlar o comportamento do meu switch, do meu roteador, né? Então, a gente tem aqui os conceitos de SDN, OpenFlow, P4, que a gente também vai estar abordando nas próximas aulas. E uma terceira tecnologia que surgiu é a ideia de virtualização de funções de rede. Então, funções de rede, como, por exemplo, firewall, ou NAT, ou DNS, que tipicamente rodavam em algum tipo de hardware especializado e proprietário na minha rede, eu posso agora fazer com que elas rodem como máquinas virtuais em algum hardware de commodity. E eu posso, por exemplo, com essa noção de máquinas virtuais, eu posso, por exemplo, habilitar ou desabilitar um firewall sob demanda, ou posso aumentar a quantidade de recursos daquele firewall, ou posso migrar ele, por exemplo. Então, ele te dá muito mais flexibilidade, ao invés de eu ir lá e pegar um hardware físico e plugar na minha rede, ligar os cabos, agora eu posso, de fato, virtualizá-los e gerenciá-los de uma forma virtualizada. Então, esses conceitos, eles estão todos surgindo. Então, apesar de alguns deles já virem de algumas décadas, recentemente eles estão ganhando força. Então, se tu pegar, por exemplo, a noção de SDN, a SDN ela foi proposta já há muitos anos, né, redes definidas por software, mas ela ganhou força em 2008 com o surgimento do OpenFlow, que é um protocolo que a gente vai discutir em seguida. Então, isso aqui é de 2008. Se tu pegar a ideia de virtualização de funções de rede, isso aqui surgiu ou começou a ganhar mais força em 2012. Né? E se tu pegar P4, por exemplo, P4 foi proposto no ano de 2014. Né? Essa linguagem que a gente vai estar discutindo aqui, ela foi proposta no ano de 2014. E todos esses são tópicos muito fortes, são tópicos muito recentes e são temas de várias pesquisas na área. Tá? Então, essa área de redes, ela está borbulhando nos dias de hoje, com pesquisa sendo feita e várias ideias novas sendo surgindo. Várias ideias novas surgindo. E alguns pesquisadores chamam esse conjunto de network softwareization, né? Não é exatamente uma palavra, softwareization, mas a ideia é que a rede está se tornando mais dependente de software, né? Ao invés de ser puramente hardware, a gente tem agora uma softwareização da rede e vários conceitos de software estão vindo agora para essa área de redes. Tá? E a ideia é que essas tecnologias, então, elas criem condições mais apropriadas para a gente fazer inovação, né, da rede, e como a gente vai ver também, para reduzir a complexidade da rede. Então, são dois pontos que eu vou trazer mais adiante novamente. A questão da inovação e da redução de complexidade. Então, hoje a gente vai começar com virtualização de redes, né, o slicing. A gente vai falar depois sobre redes programáveis, começar a falar de OpenFlow. Eu vou ter 2 slides sobre P4, mas vão ter aulas dedicadas a P4. E eu vou falar também sobre virtualização de funções de rede. Tá? Certo. Começando, então, com slicing. Tá? Então, eu vou usar slicing, vou explicar slicing usando esse exemplo. Tá? E vou construir em cima desse exemplo. Mas a ideia é que tu tenha uma rede física, e essa rede física aqui, ela está separada em diferentes grupos, né? Eu separei aqui como substrato A, substrato B, substrato C. Esses grupos, eles podem ser vistos como sistemas autônomos, ou talvez como ISPs, onde eles têm equipamentos de encaminhamento aqui, eles têm switches, roteadores conectados, formando uma topologia na internet. Tá? Então, cada substrato tem um subconjunto da infraestrutura composta por esses dispositivos. E a ideia é que
usando essa noção de network slicing, eu posso imaginar que um cliente, um customer, por exemplo, uma empresa, uma companhia, ele quer criar redes virtuais. Tá? Então, ele quer criar a sua própria topologia para conectar um conjunto de participantes. Tá? Então, digamos que, se eu pensar aqui em Porto Alegre, eu posso ter vários autonomous systems aqui, eu posso ter uma rede aqui do ISP relacionado ao cliente, né, à companhia. Eu posso ter daí aqui um ISP que poderia ser a rede da URGS, né, um Autonomous System acadêmico aqui, a rede da URGS, e eu posso ter um Autonomous System aqui que, por exemplo, seria, então, talvez conectando alguns órgãos do Centro Administrativo de Porto Alegre, por exemplo. E eu tenho, então, essa demanda. Eu quero criar uma rede virtual conectando esses participantes então, tanto entidades comerciais, como acadêmicos, como órgãos administrativos. Eu quero conectar eles, tendo alguns requisitos. Por exemplo, eu quero ter requisitos de só best effort não é suficiente para mim. Eu quero ter alguns requisitos de QoS, eu quero ter algumas funções específicas, como funções de segurança. E eu quero fazer isso de uma forma sob demanda. Então, a ideia é que eu posso identificar, então, elementos no substrato desses participantes, tá? Onde eu vou mapear. Eu vou fazer um mapeamento dos meus requisitos da minha rede virtual e eu vou mapear para a minha rede física. E esses o meu requisito virtual, ele vai se traduzir em uma série de, por exemplo, se aqui eu tenho roteadores físicos rodando, eu vou ter uma série de roteadores virtuais que vão ser mapeados para esses roteadores físicos. Tá? Então, eu vou ter um mapeamento aqui, se eu especifiquei aquela topologia aqui. Então, eu só expandi, é o mesmo diagrama, eu só expandi a topologia. Tá? Então, por exemplo, eu tinha aqui esses 4 nodos representando os meus participantes, eu só expandi eles para deixar eles mais espalhados, mas é a mesma rede. E eu vou mapear esses meus roteadores virtuais para roteadores físicos. Tá? Eu vou ter esse mapeamento um para um aqui. E não só os roteadores, né? Eu vou fazer um mapeamento também dos links virtuais. Porque enquanto que eu tinha esses links virtuais aqui, eles precisam ser implementados, né, realizados de alguma forma mais concreta. Então, esse link virtual que eu tinha aqui, por exemplo, ele vai ser implementado na prática através desse caminho que vai passar por essa coleção de enlaces aqui. Tá? Então, tem esse caminho passando por esses enlaces. Tá? Da mesma forma, eu tenho um link virtual conectando esses roteadores aqui, e são 2 roteadores virtuais, e eu tenho esse link virtual, ele vai ser realizado, né, usando essa conexão aqui com esses equipamentos físicos. Né? Então, eu preciso mapear, né? A palavra-chave aqui é mapear. Eu preciso mapear os meus roteadores virtuais e os meus links virtuais para um substrato físico. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esses 2 links aqui, se eu pegar esse link aqui e esse link virtual aqui, se eu olhar aqui, uma forma de mapeá-los, então, se eu seguir o sombreado que eu tenho ali, seria, então, esse link aqui, esse aqui e esse aqui fazem um caminho, né? Seria essa rota aqui, essa ligação. E se eu mudar de cor aqui, esse link aqui, ele seria mapeado, então, usando essas conexões físicas aqui. Essas conexões físicas aqui. Né? Então, existe um compartilhamento. Então, eu posso mapear 2 links lógicos para o mesmo link físico. Né? Eu posso fazer isso. Tá? E como a gente vai ver em seguida,
eu posso também mapear, deixa eu só mudar de cor aqui, eu posso também mapear vários roteadores lógicos para o mesmo roteador físico. Tá? Então, para o cliente que requisitou essa rede virtual aqui, a topologia para ele, a rede virtual, ela vai ser essa aqui. Ela vai ser essa aqui, essas conexões diretas entre esses participantes. Mas, fisicamente, ela vai ser implementada usando esse mapeamento. Tá? E é assim que funciona essa ideia de redes virtuais. Tá? Além desse mapeamento, uma das vantagens é que eu posso ter requisitos específicos. Por exemplo, eu posso ter requisitos específicos de qualidade de serviço ou talvez alguma customização de rede, além do próprio isolamento. Tá? Então, começar com o isolamento, por exemplo. A minha ideia é que se eu tenho essas conexões lógicas entre esses meus roteadores virtuais, quando eu implementar essas conexões físicas aqui, eu vou ter garantido o isolamento e eventualmente o outro tráfego que passar, ele vai estar completamente isolado desse tráfego da rede virtual. Então, da mesma forma que eu tenho isolamento entre máquinas virtuais numa mesma máquina física, eu vou ter o isolamento dos links virtuais que compartilham o mesmo link físico. Tá? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é a questão de customização e QoS. Então, daqui a pouco, essa empresa que solicitou essa rede virtual, ela tinha uma série de requisitos, como qualidade de serviço, ela quer assegurar uma latência mínima nesses links, ela quer garantir uma banda mínima necessária, ou ela talvez ela tenha requisitos de segurança, ela quer botar mecanismos específicos nessa topologia. Tudo isso pode ser especificado nessa topologia virtual, nessa rede virtual. Tá? E essa é uma vantagem, então, dessa ideia de virtualização. Eu vou mapear os meus requisitos para o que eu tenho disponível no meu substrato físico. Nesse diagrama eu mostrei os roteadores verdes aqui, né? Como então eu mapeei o meu roteador virtual verde para esse roteador físico aqui, né? Então parece que eles estão rodando sozinho, né? Mas isso não necessariamente é o caso, tá? Aqui eu mapeei o meu roteador virtual para o roteador físico e ele está rodando sozinho aqui. Mas eu posso pensar que, por exemplo, eu posso ter um outro cliente, um outro órgão que quer uma outra rede virtual. E o processo aqui vai ser similar. Tá? Então, essa rede virtual aqui, por exemplo, poderia ser algum órgão governamental, poderia ser, sei lá, o Exército, que quer ligar, então, o quartel-general com outras unidades isoladas, e ele quer formar, então, uma rede lógica para conectar essas unidades. Então, o que eu vou fazer é, primeiramente, achar um mapeamento para o meu substrato físico, para poder conectar essas entidades que estão fisicamente isoladas, e eu vou fazer um processo similar, né? Então, digamos que eu vou... Novamente, o desenho é o mesmo, tá? O desenho é o mesmo. O desenho, essa topologia aqui, é a mesma que essa topologia aqui, eu só deixei ela expandida. E vai acontecer um processo bastante similar. Eu vou mapear esses roteadores virtuais para o substrato físico. E aqui é o ponto. O mapeamento aconteceu em roteadores disjuntos, mas nada impediria de eu mapear esse roteador virtual e esse roteador virtual para o mesmo roteador físico. Tá? Então, isso acontece, isso é perfeitamente aceitável, embora não tenha acontecido no exemplo. E o princípio, de novo, é o mesmo que acontece com duas máquinas virtuais sendo executadas na mesma máquina física. Tá? E a ideia é que cada rede virtual ela é algo completamente, pode ser algo completamente diferente, com requisitos diferentes, com interesses diferentes. Então, é possível que essa rede aqui, dessa empresa, da empresa inicial do nosso exemplo, ela seja mais preocupada com performance, né, com desempenho. Então, ela quer mecanismos de qualidade de serviço, ela quer reduzir
a latência da comunicação, ela quer vídeo em real time, ela pode ter uma série de requisitos. Enquanto que talvez essa rede 2 aqui, que no nosso exemplo poderia ser uma rede militar, ela pode ter mais interessada com segurança, com criptografia, com mecanismos de detecção, com firewall. Então, ela pode ter outros requisitos diferentes dessa rede virtual. Tá? E esse é o princípio, então, de virtualização de redes. Eu, a partir de uma rede virtual, eu mapear esses meus requisitos para uma rede física. Tá? E certamente dá para ver por esse desenho, eu escolhi alguns mapeamentos, eu não, né, o desenho ele fez alguns mapeamentos que não são únicos, né? Eu poderia ter pensado em ter mapeado esse roteador aqui, em vez de mapear para esse aqui, mapear para esse aqui. Ou melhor, em vez de mapear... exatamente, em vez de ter mapeado para esse, poderia ter mapeado para esse. Então, eu teria outras possibilidades aqui. E a pergunta é, por que eu escolhi esse mapeamento aqui e não escolhi esse mapeamento aqui? Então, tem muita pesquisa sendo feita nesse assunto, tá? De formas de achar, por exemplo, mapeamentos ótimos. Então, dada uma demanda com uma série de requisitos, eu encontrar um mapeamento ótimo para aquilo que eu tenho disponível na minha rede física. Tá? O nome dessa linha de pesquisa é Virtual Network Embedding. Tá? Então, é embutir uma rede virtual no meu substrato físico. Tá? Isso é um tópico muito quente de pesquisa, então existem vários trabalhos que focam em otimização, onde tu tem uma função objetivo que tu quer otimizar, que está sujeita a um conjunto de restrições, de constraints, e daí tu quer um modelo que compute esse mapeamento ótimo. Tá? Então, é uma área de pesquisa, virtualização de redes é uma área de pesquisa muito importante nos dias de hoje. Tá? Um outro exemplo que eu queria dar nessa linha nessa linha de mapeamento, de virtualização, é usar como exemplo como que funciona hoje as antenas de transmissão celular que a gente tem, por exemplo. Se tu pegar as antenas que tem aqui em Porto Alegre, a gente consegue ver em vários locais de Porto Alegre, essas antenas, elas são de propriedade de operadoras específicas. Então, a Claro tem uma antena, a Vivo tem uma antena, a TIM tem uma antena. Então, essas infraestruturas, elas são proprietárias de certas empresas. E a ideia é que, usando esses mesmos princípios de virtualização, eu poderia ter uma única antena sendo compartilhada via virtualização por várias outras operadoras, por várias empresas. Por exemplo, a mesma antena física ela poderia ser compartilhada e isolada, obviamente, de outras empresas, mas compartilhada pela Vivo, pela Claro, pela TIM. Cada infraestrutura estaria isolada e cada infraestrutura estaria customizada para aquela específica, para aquela operadora específica. Então, focando, por exemplo, em pacotes otimizados para fazer um determinado tipo de transmissão, por exemplo. Então, cada operadora poderia ter o seu equipamento configurado para ter certas otimizações específicas baseadas no negócio daquela empresa. E cada instância virtualizada, essa mesma antena física, ela operaria de forma diferente. Né? Então, a gente está movendo para um mundo, para um cenário de compartilhamento usando virtualização. Então, esse mesmo processo pelo qual eu consigo criar máquinas virtuais, que já é algo que já está bem maturado, isso já acontece há bastante tempo, a gente está movendo para um cenário onde eu vou ter antenas virtualizadas, roteadores virtualizados, switches virtualizados, firewalls virtualizados e por aí vai. Tá? Então, a gente está movendo para um cenário de virtualização. Certo. E essa visão de slicing, ela está bem relacionada a 5G, tá? A essa ideia de 5G. Então, slicing, ele é um dos fundamentos dessa ideia de 5G. Tá?
Então, aqui eu tenho uma figura, assim, para extrapolando, então, uma infraestrutura física com vários elementos, né? Então, eu tenho nessa parte cinza aqui, eu tenho todo o parque tecnológico, possivelmente de vários ISPs, vários Autonomous Systems interconectados, várias infraestruturas, onde eu tenho antenas de 2G, 3G, 4G, 5G, eu tenho nodos para fazer nodos de acesso, eu tenho nodos de transporte e agregação, eu posso ter elementos aqui de cloud, eu posso ter tanto que é chamado de edge cloud, né, a cloud da borda, que é algo que faz um processamento mais próximo do usuário final, dos dispositivos, ou posso ter também um core cloud, né, no sentido de um data center, que faz um processamento mais pesado. Eu posso ter outros equipamentos como satélites, torres e por aí vai. Então, a ideia é que eu tenha essa infraestrutura disponível. E usando essa ideia de virtualização que a gente discutiu nos últimos slides, eu posso usar o mesmo conceito e criar slices, e criar fatias dedicadas e especializadas para diferentes cenários. Então, por exemplo, eu poderia pensar em ter uma slice focada em IoT, né? Então, IoT é um cenário com requisitos bastante específicos. Tu tem uma série de equipamentos, de sensores e atuadores, né, que geram ou consomem dados, e tu precisa de uma infraestrutura para carregar esses dados de um lado para o outro e fazer o processamento deles, possivelmente usando nodos agregadores de transporte, e levar esses dados ou para Edge Cloud, para fazer um processamento mais local, ou para Core Cloud, para fazer um processamento mais pesado no data center. Mas a ideia é que eu poderia virtualizar esses meus requisitos aqui, ou especificar eles como uma slice, uma rede virtualizada, e mapear eles para a minha infraestrutura física, tá? Atendendo os requisitos desse tipo de aplicação de IoT. Mas essa não é a única slice, né? Eu poderia ter outras slices, eu poderia ter uma slice focada em aplicações médicas, né? Em healthcare, e teria requisitos bastante diferentes, né? Então a gente está vendo coisas como telemedicina, se falou bastante agora em consulta remota, agora nessa época de pandemia, então tu quer fazer uma consulta remota, então quais são os requisitos de uma rede para healthcare, né? Então, há projetos lidando com, por exemplo, cirurgia remota, né? Usando uma sala de operação remota, o médico poderia usar robôs para controlar e fazer uma cirurgia de forma remota. Então, obviamente, esse tipo de cenário de aplicação ele tem requisitos muito diferentes de uma rede de IoT. Mas, novamente, eu poderia definir esses requisitos numa slice e mapear ela para a minha rede física, né? Para a minha infraestrutura física. Enfim, são vários exemplos. Eu poderia ter um outro exemplo de um banda larga móvel, né? Então, eu poderia aqui pensar nas redes que as telecoms elas querem utilizar. Então, de novo, talvez uma Vivo, uma Claro, elas tivessem diferentes requisitos de como elas vão trafegar e processar os dados. E, novamente, esses requisitos eles poderiam ser customizados por diferentes operadoras, na forma de uma requisição virtual, e então mapeada para o mesmo substrato físico. Então, esse substrato físico, esses equipamentos únicos, eles rodariam instâncias virtualizadas de várias slices, concorrentemente, isoladas, e com seus requisitos de QoS e de funcionalidades específicos. Tá? Então, esse é o cenário, e esse é o futuro, e é para aí que a gente está indo, tá? E apesar de parecer ser algo bastante longe, né, isso já é uma realidade, né? Então a gente já tem países que já estão adotando 5G, pegar a Coreia do Sul, por exemplo. Então outros países, né, Brasil talvez ainda leve algum tempo, mas isso já é uma realidade em alguns lugares. E isso move a gente de um cenário onde tu tinha uma rede estática com funcionalidade estática e
e era aquilo que tinha sido concebido, ou tu não ia ter aquela funcionalidade, e tu vai para um cenário onde tu tem uma rede sob demanda e dinâmica, e tu pode estabelecer requisitos dinamicamente e ter eles atendidos pela tua rede. Então, é um cenário bem mais interessante do que tu ter uma rede física com aquelas limitações e tu tem que conviver com elas e agora tu vai poder criar, instanciar dinamicamente conforme as tuas necessidades. E tem muita pesquisa nessa área, como eu mencionei, tá? Uma das questões é que essa infraestrutura física aqui, ela certamente ela tem limitações, tá? Ela tem limitações de hardware, né? De processamento, de memória, de transmissão, ela tem limitações físicas. E para fazer esse mapeamento dessas slices nessa infraestrutura física, eu preciso atender uma série de requisitos sujeito às limitações da rede. Então, eu preciso de uma noção aqui de orquestração. Como é que eu vou orquestrar essa rede física para atender os requisitos das minhas slices? E como é que eu vou, além de orquestrar, como é que eu vou otimizar essa alocação? Então, possivelmente, eu posso ter uma situação onde eu não vou conseguir atender uma requisição, então talvez eu tenha que negar ela, ou negar, ou atender ela de uma forma subótima. Então, tem muita pesquisa lidando com essa noção de virtualização de redes, de slicing, de orquestração e de otimização. Otimização, pesquisa operacional é uma área bem importante nesse cenário, certo? Ok. Eu queria falar agora, então a gente falou sobre virtualização de redes, eu queria falar agora sobre o segundo tópico de hoje, que é a ideia de redes definidas por software, tá? E redes definidas por software, Software Defined Network, ou SDN, isso é o conceito. E a tecnologia que habilita SDN atualmente é o OpenFlow, que é um protocolo, que é uma tecnologia que habilita isso. E eu só queria recapitular 2 pontos que eu mencionei no início da aula, que é os 2 pontos relacionados à dificuldade de inovação. Então, o primeiro ponto, ele estava relacionado à complexidade, né? Então, a gente sabe que um protocolo OSPF, que foi o exemplo que eu dei, ele tem um RFC de 245 páginas. Então, eu preciso exigir que os meus dispositivos na rede, eles implementem de forma correta essa RFC, e isso é complexo. E um outro ponto, a dificuldade de inovação, está relacionada ao time frame, né, que a gente discutiu, que é a ideia de que o fato de eu querer uma funcionalidade nova, ela pode exigir que eu tenha que falar, então, com o fabricante do dispositivo, e esse fabricante ele vai ter uma parte em software que precisa ser feita, que talvez seja relativamente rápido, mas também uma parte em hardware, que é mais demorada e custosa para fazer. Então, isso leva a um grande tempo para que eu consiga ter uma nova ideia implementada na minha rede. Então, complexidade e tempo são 2 pontos que motivaram o surgimento de SDN e OpenFlow. Tá? Quando eu falo de OpenFlow, tá, eu só queria destacar que OpenFlow ele é o protocolo que acabou se tornando mais popular para implementar essa ideia de SDN, mas não quer dizer que ele é único. Tá? Não quer dizer que ele é único, mas ele é certamente o mais popular. Tá? E a principal ideia, então, de SDN OpenFlow é tirar a inteligência que existia nesse dispositivo de encaminhamento. Então, essa inteligência que existia aqui dentro, que era implementada dentro do switch, eu quero tirar ela daqui e quero botar ela num ponto que é o chamado Network Operating System, que é um ponto logicamente centralizado da rede. Tá? Eu falo logicamente centralizado porque ele pode até ser fisicamente distribuído por uma questão de redundância, por uma questão de tolerância a falhas. Mas a gente pode assumir que ele é logicamente centralizado. Tá? E a ideia é que
toda aquela complexidade, aqueles algoritmos que eu mantinha dentro do switch, eu posso agora mover eles para o que são chamados de control programs, programas de controle. Programas de controle que rodam sobre um sistema operacional de rede. Tá? E removendo essa inteligência que existia no roteador e no switch e colocando ela aqui agora no Network Operating System e no Control Program, eu deixei o switch bem mais simples agora. A gente diz que o switch agora ele é dumb, ele é burro, porque a única coisa que o switch sabe fazer é encaminhar pacote. A única funcionalidade que o switch tem de fábrica ou implementada é receber o pacote por uma porta e encaminhar ele para outra porta. Então, a implementação do switch ela ficou bem mais simples. E toda a inteligência o switch agora, por exemplo, ele não sabe mais calcular Dijkstra. O switch não sabe mais calcular Dijkstra. Ele não sabe como rotear pacote. Ele só sabe pegar o pacote que vem de uma porta e jogar para outra porta. Então, veio por um link aqui e ele joga para outro link. Tá? Veio numa interface e joga para outra interface. E quem vai saber calcular o Dijkstra agora são esses control programs aqui. Tá? E a ideia é que, em primeiro lugar, eu posso modularizar a operação da minha rede. Né? Então, eu posso ter um control program que implementa o OSPF. Né? Então, eu posso ter esse control program aqui, ele tem que aprender a calcular o Dijkstra, por exemplo, tá? e implementar o OSPF. Mas eu posso ter um outro control program que, sei lá, ele foca, por exemplo, em implementar uma ACL, tá? Uma Access Control List. Tá? Eu posso ter um outro control program que faz, por exemplo, load balancing, né? Faz balanceamento de carga na rede. Então, eu posso ter control programs que fazem várias coisas diferentes. Tá? Só que a diferença é que esses control programs, eles se valem de informações coletadas pelo Network Operating System, pelo NOS, e usando as informações coletadas pelo Network Operating System, eles têm à disposição uma visão global da rede. Então, por exemplo, esse Network Operating System, ele conhecendo todos os switches da rede, ele consegue montar a topologia dessa rede. E uma vez eu tendo a topologia da rede, fazer uma computação tendo essa visão centralizada da rede, ela é muito mais simples do que aquela computação que era feita de forma distribuída na rede. Então, tendo essa visão centralizada da topologia da rede, eu consigo, de fato, implementar o OSPF basicamente implementando aquele algoritmo de Dijkstra de 3 páginas. É simples. Se eu tiver essa visão global da minha rede, eu consigo calcular o menor caminho desse switch para esse, por exemplo. Então, eu tenho aqui um outro ponto da minha rede. Então, eu posso vir dessa extremidade para essa extremidade, calculando o melhor caminho usando o Dijkstra. Tá? E isso é muito mais simples de se fazer quando tu tem a visão centralizada da rede do que era quando tu tinha que calcular em cada switch tendo uma visão parcial da rede e eu tinha que daí ter todo aquele protocolo de controle e troca de informações e difusão de informações para daí poder calcular. Tá? Agora eu tenho essa informação aqui. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá? Algo que era muito complexo que roda aqui, eu tenho agora algo muito simples que roda aqui. Porque esses programas de controle, eles podem se valer de uma visão centralizada que o Network Operating System te dá. Então,
Tendo a inteligência no switch, geralmente me leva a soluções mais complexas. Tendo a inteligência num ponto centralizado, eu tenho soluções mais simples. Tá? Então, eu tenho algo mais focado. E isso, então, ele consegue endereçar esse requisito de complexidade. Tá? Uma outra grande, um outro grande benefício que eu tenho usando esse novo paradigma é a possibilidade de eu conseguir mais facilmente inovar na rede. Porque agora, digamos que eu não quero usar o SPF, eu quero que o meu aluno de mestrado ele está trabalhando com um super protocolo de roteamento, muito interessante, e eu quero que ele teste isso na rede. Então, ele não precisa mais ter... seria bastante difícil, para não dizer impossível, fazer isso com switches proprietários que eu tinha anteriormente numa rede tradicional. Mas agora eu posso pedir para o meu aluno ele implementar um control program que utiliza as ideias que ele concebeu e eu facilmente eu consigo testar essas coisas novas. Então eu tenho por exemplo, agora eu pessoalmente eu tenho alunos trabalhando com balanceamento de carga, com alocação de recursos, com segurança, com engenharia de tráfego, e tudo isso pode ser feito puramente em software, e a facilidade que eu tenho agora para poder inovar e conceber novas soluções, isso é muito maior do que eu tinha antes. Então, é muito mais fácil de testar. Então, o tempo para que novas ideias elas comecem a surgir e serem adotadas na indústria, isso é bem possível que isso reduza muito nos próximos anos, tá? Então, essa é a ideia. E esse paradigma, ele criou um novo mercado, tá? Ele criou um novo mercado para, por exemplo, eu tenho fabricantes de switches, de roteadores, eles se adaptaram. Então, se pegar, por exemplo, Cisco, Brocade, Extreme, todos esses fabricantes, eles oferecem agora soluções compatíveis com o OpenFlow, né? Então, eram fabricantes de switches tradicionais que hoje oferecem soluções que seguem esse modelo do OpenFlow, tá? Eu tenho diversos sistemas operacionais de redes, né? Network Operating Systems, né? Um outro nome para isso é controlador, tá? Então, eu posso ter um controlador de rede, tá? Que é a mesma coisa que um Network Operating System. E eu tenho uma série de controladores, né? Eu vou botar aqui controller, né? Controller. E eu tenho uma série de controladores de rede, tanto comerciais como controladores gratuitos. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, o Floodlight, o Onus, seriam alguns dos controladores disponíveis, e eu posso escolher o controlador que eu quero utilizar na minha rede, e a ideia é que os controladores eles vão ser capazes de interfacear com esses switches, porque agora eu tenho uma interface padrão para isso. Eu tenho uma interface aberta para isso, um protocolo aberto, e esse protocolo é o OpenFlow. Tá? Então eu abri um mercado para esses fabricantes de dispositivos, eu abri um mercado para esses controladores, né, tanto os gratuitos como os comerciais, e eu tenho agora um mercado para esse desenvolvimento de aplicações. Né? Não sou mercado, mas eu posso também fazer isso no laboratório da URGS, eu posso desenvolver novas aplicações. Tá? E esses programas, eles são escritos em Java ou em Python, dependendo do controlador que eu tenho rodando aqui, eu vou ter os programas escritos nessas linguagens. E eu posso ter programas feitos in-house, pelos nossos alunos, por exemplo, ou posso ter programas comerciais que eu compro, como eu compro aplicativos hoje na internet. Tá? Então, só um pouco mais de detalhamento de como isso funciona. Né? Então, como é que esse sistema operacional aqui, ele tendo essa visão completa e atualizada da topologia,
ele pode, então, usar um control program para facilmente computar uma determinada rota, né? Então, eu computei que a melhor rota desse ponto para esse ponto é via esse link, esse caminho vermelho que eu botei aqui. E agora, isso é fácil de fazer, tá? Existe um mapeamento aqui, né, tendo essa visão global, isso é fácil de fazer. E agora eu vou usar essa interface padrão do Open, que é o OpenFlow, para fazer essa configuração dos switches, né? Então, eu vou configurar esses switches aqui, e esse aqui também, e esse aqui também. Eu vou configurar eles para que eles usem essa rota determinada pelo meu programa de controle. Então, os pacotes, eles vão seguir essa rota determinada pelo programa de controle. Tá? Então, tendo a visão global e centralizada, é fácil de computar, e daí, usando o OpenFlow, eu consigo fazer essa interface, essa API, e configurar os meus dispositivos, né? Então, faltou mencionar como que o operating system ele inicia esse processo, né? Então, o que acontece é que esses switches, esses roteadores, eles têm algo chamado uma flow table, tá? E quando um pacote chega, então eu tenho um pacote que chegou de X e está indo para o destino Y. Então, ele veio com origem X e vai para o destino Y. É bastante possível que esse switch ele não saiba o que fazer com o pacote. Ele não tem a rota para isso. Então, o que acontece é que o processo inicia quando esse switch ele envia uma mensagem para o controlador, para o sistema operacional de rede, que é uma mensagem de packet in, para dizer que ele recebeu um pacote e ele não tem nada instalado para indicar o que ele tem que fazer. Tá? E a ideia é que esse controlador, já tendo descoberto os switches da rede, a topologia da rede, esse controlador ele pode passar o controle então para um desses programas, ou para o control program esse aqui ou para o outro. O control program vai computar, então ele vai descobrir que a melhor rota é essa aqui que passa pelo trajeto vermelho. E o control program, então, via o controlador, ele vai instalar regras nessa tabela de encaminhamento que antes estava vazia, agora vai ter uma regra dizendo, olha, sempre que chegar um pacote com a origem X para o destino Y, tu encaminha esse pacote via essa porta aqui. Via essa porta aqui de saída. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o programa de controle computa a melhor rota, instala as regras, e, a partir daí, o switch vai saber como processar pacotes com a origem X para o destino Y. Ele vai sempre usar daí essa regra definida pelo controlador. Tá? Eu só queria destacar que essa ideia de definição de regras e população da tabela de encaminhamento, ela pode ser feita de duas formas. Sob demanda, que foi o exemplo que eu usei aqui, o switch recebeu um pacote, ele não sabia o que fazer porque a tabela dele estava vazia, ele enviou um packet in para o controlador passou para um programa de controle, calculou e foi lá e instanciou as regras. Isso é sob demanda, é uma estratégia reativa. Mas eu poderia também ter um cenário onde o meu programa de controle já pré-calculou as melhores rotas ou os melhores encaminhamentos usando algum algoritmo específico, e de forma proativa ele já pode ter instalado essas regras. Então eu posso ter essa configuração dos dispositivos de forma reativa, sob demanda, ou de forma proativa. Tá? E a ideia é que todo esse paradigma ele tem por objetivo, então, reduzir a complexidade, usando essa visão centralizada, essa abstração centralizada, e reduzir o tempo para que eu possa ter novos algoritmos, novas ideias implementadas na rede. Certo?
Aqui tem só um pouco mais de detalhamento, tá? Ele só esclarece melhor esse processo que eu tinha mencionado, que uma vez que o Control Program decidiu que a melhor rota, então, é essa aqui, por exemplo, ele vai configurar esses dispositivos de encaminhamento e ele faz isso usando a Flow Table. Então, cada dispositivo possui uma Flow Table e ela vai conter regras, né? Então, regras, por exemplo, se um determinado cabeçalho for igual a P, eu quero mandar o meu pacote via a porta de saída 4, né? Então, se a gente pode ter várias portas, vou mandar para uma porta específica. Então, por exemplo, se o meu IP de destino for X, eu quero mandar por essa porta. Se ele for Y, eu quero mandar por essa porta. Tá? Então, ou então, se um determinado cabeçalho for Q, eu quero sobrescrever esse cabeçalho com R. Né? Ou então, se eu receber um cabeçalho de um determinado tipo que eu não sei, eu quero mandar esse pacote para o controlador para ele decidir o que fazer, ou para um programa de controle decidir o que fazer. Então, essas regras, elas são instaladas na Flow Table dos switches via né, o controlador por determinação do programa de controle. Né? Então, o programa de controle especifica e o controlador ele executa isso e coloca essas informações na Flow Table. A tecnologia usada para implementar essa Flow Table, ela é chamada de TCAM, tá? É Ternary Content Addressable Memory. Tá? Ela é uma tecnologia que ela permite que tu, ao invés de fazer esse matching aqui sequencial, então digamos que tem um conjunto de regras, tem que ir uma por uma, ela permite que tu faça essa consulta, esse matching simultaneamente, num passo só, num ciclo só. Tá? Então, é uma tecnologia bastante sofisticada e é bastante caro também. Então, o circuito envolvido e a funcionalidade envolvida para num dispositivo TCAM, ele é algo bastante caro. E por isso, essas tabelas, em geral, elas têm um tamanho bastante limitado. Né? Elas têm condições de guardar um número limitado de entradas justamente por ser uma tecnologia tão cara. Tá? E seguindo ainda nessa ideia de matching, nessa ideia de fazer esse casamento das regras, o formato das regras que são armazenadas nessa tabela TCAM, né, aqui elas aparecem em inglês, né, então, mas basicamente a gente identifica duas partes, né, uma delas é testar se alguma coisa, se algum cabeçalho casa, e a outra parte é uma ação, né, o que fazer. Então, essas, devido a esse formato, a essa composição de duas partes, essas regras colocadas na Flow Table, elas têm o nome de Match Action. Tá? São tabelas Match Action porque elas têm uma parte que faz o match, né, o casamento, nos cabeçalhos dos pacotes e nos valores dos cabeçalhos, e também elas têm uma parte que determina daí qual é a ação que vai ser executada. Tá? E esse match feito nos cabeçalhos, eles podem ter diferentes granularidades, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma regra que faz um match assim, todo pacote que chegar com esse P de destino faz tal ação. Tá? Seria uma granularidade bastante grossa. Ou então poderia ter uma regra que diz assim, todo pacote que chegar com esse P de origem e esse P de destino faz tal ação. Então, eu já reduzi a granularidade. Ou então poderia ter uma regra que diz, todo pacote que chegar com esse P de origem para esse P de destino e essa porta de destino faz tal ação. É uma granularidade mais fina ainda. Então, eu posso ter esses casamentos de cabeçalhos e definir a granularidade. E daí eu tenho as ações que eu posso fazer. Então, eu posso, por exemplo, encaminhar o pacote para uma porta. Eu posso, por exemplo, dropar, né? Descartar o pacote. Então, por exemplo, digamos que eu implementei um mecanismo que vai fazer algum tipo de controle para evitar que a minha rede sofra um ataque de algum usuário malicioso. Eu posso decidir que se os pacotes vierem de um certo IP, eu posso simplesmente dropar eles, posso descartar eles. Posso mandar para o controlador se não souber o que fazer. Eu posso sobrescrever
header, se for o caso. Eu posso, por exemplo, especificar um bitrate, ou fazer um throttling, né? um rate limiting do tráfego que passa de um determinado origem para um determinado destino para evitar sobrecarregar a rede, por exemplo. Então, tem uma série de ações que eu posso fazer. Certo? E essa ideia, então, essa é a abstração que SDN e OpenFlow te trazem. Tá? E a ideia é que isso é algo independente de protocolo, né? Então, eu posso ter ali meus matchings sobre cabeçalhos da camada 2, por exemplo, da internet, eu posso ter meus matches sobre cabeçalhos da camada 3 e IPv4, eu posso ter matching sobre campos, sobre uma porta, por exemplo, uma determinada porta TCP, eu quero mandar o pacote ou dropar o pacote, eu posso construir o meu matching usando cabeçalhos, por exemplo, um VLAN. Então, eu posso... Ele não está amarrado a um protocolo específico, ele é independente de protocolo. E eu posso construir daí meus programas usando essas informações. Um outro ponto é que ele tem que ser... ele é backward compatible, né? Ele é desejável, então, que essa infraestrutura de redes definidas por software ela seja compatível com as redes atuais, já existentes. Né? E esse é o caso. Tá? Então, se eu comprar hoje um roteador ou um switch que ele é OpenFlow enabled, né, que ele já tem OpenFlow, ele certamente, os fabricantes fazem switches com funcionalidade dupla. Ele funciona no modo tradicional e ele funciona também no modo OpenFlow. Então, eu posso ter as duas tecnologias, pelo menos nesse período de transição. E um outro ponto é que ele deve ser independente de tecnologia, né? Então, eu quero uma interface OpenFlow não para falar apenas com switches, mas eu quero falar com roteadores, com access points Wi-Fi, com base stations, estações de celular, né? Antenas, estações de celular base. Então, eu quero um protocolo que seja independente do tipo de hardware que eu estou configurando, usando o mesmo paradigma. E essa é a ideia, então, do OpenFlow, do SDN, é ser esse protocolo de configuração independente. Antes de concluir essa parte, eu só queria mostrar uma analogia que fala um pouquinho da motivação de por que isso surgiu, né? Então, por que SDN e OpenFlow surgiu e qual é a analogia com algo que a gente já conhece, que já aconteceu? Então, em algum tempo no passado, existiam mainframes, que eram aqueles grandes computadores que faziam o processamento de dados de uma empresa, por exemplo. Eles tinham um hardware especializado, eles tinham um sistema operacional especializado e eles tinham aplicações especializadas, geralmente desenvolvidas por um único fabricante. Por exemplo, a IBM, por exemplo, fazia mainframes. E isso era a realidade lá nos anos 70, 80, e era algo com essas características, era algo verticalmente integrado, né? Tu só tinha esse fabricante que fazia toda essa pilha aqui de funcionalidades, era um sistema fechado, proprietário. A inovação era lenta, porque basicamente criar uma nova funcionalidade passava por todo o workflow da IBM para eles decidirem implantar essa funcionalidade, e era uma indústria bastante restrita, né, com poucos players, né, com poucos fabricantes que tinham uma fatia desse mercado, né, era bastante reduzido. E aconteceu uma transição, né? Então, aconteceu uma transição nos anos 90, onde tu foi desse modelo de mainframe, tudo especializado, por um modelo onde tu tinha microprocessadores de commodity, né? Então, com mais fabricantes aqui desenvolvendo processadores, e daí tu tinha, então, uma interface aberta, né? Provavelmente uma arquitetura com um conjunto de instruções que eram oferecidas, e daí tu podia construir, escrever sistemas operacionais diferentes que poderiam rodar sobre o mesmo processador, desde que ele seguisse essa interface aqui, né? Desde que eles conseguissem falar esse conjunto de instruções. E daí, esses sistemas operacionais, eles ofereciam uma interface também, com as suas chamadas de sistemas específicas, que te permitiam, então, construir aplicações diferentes que rodavam sobre esses sistemas operacionais. Né?
usando essa interface. Então, isso moveu a gente de um sistema que era vertical e integrado e fechado para um sistema mais horizontal, onde tu tem vários players em cada camada, tu tem interfaces abertas, tu tem um grau de inovação muito mais rápido, né? Porque tu tem uma diversidade maior e uma possibilidade de inovação maior, e tu foi daquele conjunto pequeno de players para um conjunto muito maior, né? Tu tem uma indústria agora toda construída nesse modelo aqui, com participantes em várias camadas, ou focados no ramo de processadores, ou no ramo de sistemas operacionais, ou de aplicações, né? Então, tu diversificou muito a indústria. E isso que aconteceu com esse modelo de virtualização de servidores, de computação, isso está acontecendo isso é uma analogia para o que está acontecendo com redes agora. Tá? É exatamente o que está acontecendo. Tu está indo de um modelo onde tu tem um hardware especializado e um control plane especializado e features especializadas que aquele fabricante decidiu incluir, aqueles protocolos que ele decidiu implementar ou funcionalidades que ele implementou. Por exemplo, aqui daí tu seria os big players, né? Não vou fazer propaganda para nenhum deles, mas pega, por exemplo, a Cisco, né? Então, tu tem um desses players que eles dominavam essa estrutura aqui, né? Então, era um mercado, então, verticalmente integrado, fechado, proprietário, e a inovação, então, ela era devagar, né? Porque a gente viu que foi um dos pontos que a gente mencionou no início da aula, né? Tu incluir uma nova funcionalidade, ela demandava, então, bastante tempo. E a gente foi para esse modelo, onde tu tem um dispositivo de encaminhamento que pode ser implementado, então, usando um hardware de commodity, né? Então, um hardware bem mais simples. E ele tem, então, ele conversa, então, usando uma interface aberta, por exemplo, o OpenFlow, e tu pode interfacear, então, com diferentes control planes, né? Que seriam, então, o teu Network Operating System, ou o teu controlador. Então, tu pode ter o Floodlight, tu pode ter o ONUS, tu pode ter outros controladores aqui implementados, alguns de graça, alguns comerciais. E a ideia é que sobre o controlador, então, tu vai usar uma interface para se comunicar com ele, e daí tu vai construir tuas aplicações em Java, ou em C, ou em Python, e elas vão rodar, então, sobre esses controladores. Então, a gente fez uma transição muito parecida com essa no ramo de computação, agora na área de redes, né? E é o que está acontecendo, tá? Então, a ideia é que a SDN ela está habilitando, ou ela habilitou uma transição similar e que promove, então, uma inovação muito mais rápida que aquela que a gente tinha antes. Certo? Então, essa é a ideia de SDN de OpenFlow. Tá? Eu vou brevemente mencionar P4. Tá? Esse é um tópico que a gente vai abordar com bastante profundidade em algumas aulas subsequentes. Tá? Mas a ideia de P4 é que ela é uma linguagem para especificar como o processamento de pacotes acontece dentro do switch. Tá? Então, o que OpenFlow e SDN habilitaram é essa possibilidade de eu poder programar essa flow table e dizer que se um determinado pacote tiver essas características, eu quero fazer tal coisa e, por exemplo, mandar ir para essa porta ou dropar o pacote. Então, eu tenho um grau de programabilidade no sentido que eu posso configurar essa flow table. O que o OpenFlow e o SDN não me permitem é definir como que a lógica interna que roda aqui nesse dispositivo, ela pode ser modificada. Então, o OpenFlow, ele está aqui, ele está nesse nível, no nível de configuração das tabelas de encaminhamento. E o P4, ele está aqui, ele está nesse nível, ele está definindo como que eu vou configurar, como que eu vou programar o meu dispositivo de encaminhamento. Então, a ideia é, eu quero especificar usando uma linguagem como que o processamento de pacotes vai acontecer dentro do meu switch. Para isso, eu preciso de um switch programável. Eu preciso de um switch que me permita modificar o código que ele roda. Tá? Então, os três principais objetivos de P4 são esses aqui. Reconfigurabilidade,
tá? Então, eu quero poder mudar a forma como o switch processa os pacotes, tá? Mesmo depois que eu já tenho o meu switch implantado na minha rede e rodando e processando pacotes na minha rede, eu quero ter a habilidade de poder mudar como ele processa os pacotes para atender determinadas funcionalidades ou determinados cenários. Eu quero que ele seja independente de protocolo, tá? Então, eu não quero que ele seja amarrado a formatos específicos. Então, o que acontece com o OpenFlow hoje é que a cada nova especificação, alguns cabeçalhos adicionais, alguns campos adicionais, eles eram liberados para que eu pudesse construir as minhas regras. Eu não quero isso. Eu não quero estar amarrado a nenhum tipo de formato específico. Eu quero poder criar o formato que eu quiser e eu quero que o switch, eu quero poder especificar como o switch vai processar esses pacotes. Seja usando um protocolo que já existe e que, por exemplo, em IPv4, em IPv6, ou um protocolo que eu criei no laboratório. Eu quero ter essa liberdade de não estar amarrado a nenhum tipo de formato específico dos meus pacotes. E um outro ponto é independência de target, né, de alvo. Então, eu não quero ter algo que é específico para uma arquitetura proprietária de um determinado fabricante. Eu quero ter uma arquitetura genérica, onde eu possa definir o meu programa assumindo que existe essa arquitetura genérica, sem conhecer os detalhes do hardware daquele switch. Tá? Eu quero usar uma arquitetura genérica para poder construir os meus programas P4. Tá? Então, o que eu posso fazer com o programa P4? Né? Então, eu posso definir quais headers um switch vai reconhecer e como que ele vai interpretar os headers. E eu quero definir também quando, em qual ordem o switch vai processar esses headers. E para isso, eu posso, então, definir, o programador pode definir o seu próprio parser, por exemplo, para quando um pacote chegar, eu defino o que eu vou esperar, quais headers que eu vou esperar, em qual ordem que eu vou processar eles. Tá? Então, isso me habilita a construir o meu header, o meu protocolo específico, customizado, que eu quiser fazer, eu posso fazer isso agora, porque o meu switch ele vai saber reconhecer esses protocolos. Tá? E isso seria impossível de fazer no modelo tradicional, porque um switch tradicional da Cisco, por exemplo, ele reconhece uma série de protocolos que foram implementados naquele firmware daquele switch. O que o P4 me permite é que eu concebo o meu próprio protocolo e eu defino como o switch vai parsear, fazer o parsing dos pacotes e como que ele vai reconhecer os protocolos que eu quero que ele reconheça. Além disso, o switch P4 ele tem um conjunto ele usa o mesmo princípio de match action tables, então o mesmo princípio de poder fazer um match e executar uma ação, ele usa esse princípio também, e eu posso definir como que o switch vai processar os pacotes de acordo com as informações que vieram do cabeçalho. Então, eu posso definir minha própria lógica dentro do switch, ao invés de ter uma lógica que já foi pré-implementada pelo fabricante. Então, o meu grau de controle sobre o que o switch vai fazer, ele é muito maior. Né? Eu tenho muito mais recursos agora para mudar a operação do switch. Eu não estou mais só configurando a flow table. Eu estou configurando todo o pipeline de operação do switch. Tá? E a gente vai discutir esse tópico com bastante profundidade nas próximas aulas. Tá? Vão ser 2 aulas relacionadas a P4 e o trabalho da disciplina vai ser sobre esse assunto também. Certo. E hoje, então, essa ideia de SDN que surgiu já há alguns anos, mas ganhou força com o surgimento de OpenFlow, que foi ali por 2008, e P4, que surgiu ali por 2014, isso está acontecendo, isso está bastante orgânico. Isso está acontecendo
em várias empresas, em campos universitários já estão adotando. Alguns data centers já são totalmente operados usando redes programáveis. O Google tem data centers operando sobre OpenFlow já há algum tempo. Então, eu tenho essa tecnologia, ela está ganhando espaço em vários domínios, tá? E eu tenho uma série de produtos e fabricantes que estão adotando também esses conceitos. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção, é que várias dessas ideias de programabilidade de redes, elas não são ideias novas, elas já surgiram há várias décadas, tá? Então, antes da gente pensar, não, tudo isso é muito novo, por que não pensaram nisso antes? O fato é, pensaram nisso antes, né? Então, eu queria só apontar para um artigo bastante interessante, que esse artigo aqui é o The Road to SDN, né? Que é uma história intelectual de redes programáveis. É um artigo bastante esclarecedor, que ele faz uma retrospectiva dos vários esforços de redes programáveis que foram feitos ao longo dos anos. Então, eu deixo esse artigo como leitura recomendada, mas um ponto interessante do artigo é que ele apresenta uma timeline que fala de vários esforços desde os anos 90, né? Então, a gente tinha algo chamado Active Networks, que foram investigadas, e várias tentativas que deram certo ou não deram certo, ou tentaram dar certo, mas acabaram não vingando, até a chegada do OpenFlow, né, aqui em 2008, e depois alguns controladores como Onyx e Onus, que são esforços mais recentes aqui de 2012, 2013. E o ponto é, por que esses aqui deram certo e esses esforços dos anos 90 não deram certo? E um ponto que eu queria chamar a atenção é que os esforços anteriores, eles nunca foram devidamente adotados ou suportados pela indústria, né? Então, eles nunca deram muita ênfase para isso. Mas isso tem mudado. Isso tem mudado. E hoje, existem várias empresas focadas nessa questão de programabilidade de redes. Então, se a gente olhar, por exemplo, a ONF, né, a Open Networking Foundation, que é uma organização responsável por esse tipo de padronização dessas tecnologias, ela conta hoje com aproximadamente 185 empresas, né, empresas grandes, né, que vão desde de operadores como T-Mobile, como, por exemplo, Telefônica, passando por fabricantes de hardware, por exemplo, Brocade, ou outros fabricantes que estão por aqui também. A Cisco está aqui, passando por empresas conhecidas como Dell, por exemplo, como Google, como Hitachi, como NEC, Microsoft. Então, hoje existe um consórcio muito grande dessas empresas apoiando. Então, essas tecnologias hoje, elas têm o suporte dessas empresas e isso está mudando todo o ecossistema de redes. Então, como eu mencionei antes, a gente vive hoje numa época muito interessante para trabalhar com redes de computadores. É algo que tem muita inovação acontecendo nos últimos anos e vai continuar tendo nos próximos anos, certo? E só para, então, resumir, então, o que a gente viu, né? Então, as redes estão se tornando mais programáveis, né? Então, e a ideia é que tu não esteja mais sujeito àquilo que o fabricante determinou, mas os proprietários e operadores da rede agora eles podem definir o que eles querem. Então, eu estou indo para um modelo mais aberto agora, e isso promove, então, uma mudança muito mais rápida. E um termo bastante visto nessa área, que a gente não discutiu hoje, mas é a redução do OPEX e do CAPEX, né? O OPEX é o Operational Expenditure e o CAPEX é o Capital Expenditure. Então, é o custo que tu tem de capital de operação da rede, ele está sendo reduzido. Né? E tudo isso porque agora a gente tem novas abstrações, esses novos paradigmas. Então, a ideia dessas abstrações, como a visão centralizada da rede, que o controlador tem, é para reduzir a complexidade que tu tinha. E agora poder fazer isso de uma forma mais
mais simplificada e até com menos erros, né? E com um comportamento mais simples e talvez até mais correto e provar, e com um grau de poder provar o comportamento correto mais facilmente. E isso está nos levando a novas ideias que estão surgindo. Então, se a gente olhar as conferências da área, elas propõem funcionalidades muito interessantes, muito legais, que podem ser desenvolvidas agora num laboratório de pesquisa, por exemplo. Então, virtualização e SDN eles estão mudando o futuro da internet, é essa a mensagem. Tá? Então, eu deixo aqui algum material para leitura e na próxima aula a gente continua vendo esses conceitos.